Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje estamos no quarto dia da campanha Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Ele está cuidando e lutando as nossas batalhas. Ele cuida de você, meu irmão, minha irmã. Quando você volta para o Senhor, quando você busca o Senhor, olha o que diz em Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meu irmão, minha irmã, escuta a palavra de Deus, escuta o que Deus tem para falar para você, põe em prática, não fica só escutando as orações, o que Deus fala. Nós precisamos meditar nessa palavra dia e noite, na palavra do Senhor. O Senhor dos Exércitos está em nossas vidas, só que precisamos buscar, precisamos agradar, porque quem faz a vontade de Deus está à frente de outras pessoas. Não que queremos sair fazendo mal e colocando-se acima de ninguém. Somos irmãos e irmãs aqui na terra e devemos ajudar uns aos outros. Mas não se engane, meu irmão, minha irmã. Se você começa a falar das suas coisas, se as pessoas começam a ver o que você está fazendo, elas começam a te invejar. Olha o que aconteceu. Você precisa da proteção do Senhor dos Exércitos, porque quando o Senhor, nós agradamos a Deus, Ele está conosco. E não adianta tentarem impedir o teu crescimento, porque quem dá o crescimento e a prosperidade é Deus. Aí quando os inimigos aparecem, porque quando a árvore ela começa a dar frutos, as pessoas passam e já começam a tirar pedras, já começam a querer puxar um galho, outro puxa outro galho, um pega uma madeira para conseguir alcançar aquela fruta, aquele fruto, cada um que queira um pedaço da tua bênção, do que você tem, cada um que venha com curiosidade, mas como você conseguiu? O que você está fazendo? Por que você está crescendo? Quem te ajudou? Como você conseguiu? Aí, olha o que acontece com aqueles que têm promessa na sua vida e creem na promessa de Deus, porque todos nós temos, mas tem uns que não querem, tem uns que fogem do caminho de Deus, tem uns que saem pela esquerda, saber do caminho certo, sabe aquele caminho que é um caminho que é justo, que é certo e que é bom cuidarmos das nossas bênçãos e esquecer a do outro. Porque o jardim do outro está bonito porque ele plantou, porque ele trabalhou. Então, trabalhemos no nosso jardim e não vamos deixar que o inimigo atrapalhe as bênçãos em nossas vidas. Andar, olhar para frente, olhando para frente, porque o passado já não existe mais, ele passou. Não olhe para o passado, olhe para frente, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, porque o teu futuro está diante dos teus olhos. Mas você precisa prestar atenção no que Deus está fazendo em sua vida, porque às vezes Deus entrega algo nas mãos de alguém, ela se preocupa tanto com o que os outros estão fazendo ou falando a respeito dela, que ela esquece de cuidar do seu terreno, da sua terra. Olha a palavra de hoje, Gênesis capítulo 26, versículo 12 em diante. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ele ficou riquíssimo.
Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejaram. Aí já aparece logo os invejosos. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Aí já aparece aqueles que começam a colocar terra, sabe? Querer enterrar coisas tuas, querer enterrar teus sonhos, querer enterrar projetos, propósitos que estão nascendo. Olha, tudo quando está nascendo é um perigo muito grande da pessoa desistir, porque o inimigo das nossas almas, ele foca no que ele está vendo e ele vai tentar outras pessoas para atrapalhar a vida daquele que está construindo algo. Que ele vê, ele sabe que lá na frente vai ter uma grande obra, porque Deus, ele descobre o movimento e ele vê que Deus tem um propósito na vida daquela pessoa, porque aquela pessoa, ela é temente a Deus, ela está buscando a Deus, ela está renascendo. Tem pessoas que estão renascendo, estão nascendo de novo, bebendo da água de Jesus, aquela água que mata a sede, que você não sente mais sede e que você só tem sede de Deus, porque você sabe que é água viva e que nunca mais, quando você bebe dela, nunca mais você tem sede, porque ele tem um propósito em tua vida e você escuta a voz do Espírito Santo. Jesus foi para os céus, ele ressuscitou e ele falou: eu vou enviar o fiel conselheiro. Ele vai te mostrar o que você deve fazer e você não deve desistir daquilo que Deus colocou no teu coração. Deixa os invejosos de lado, deixa as provas de lado. Não olha para a esquerda nem para a direita, olha para o alvo, olha para Jesus. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê que tem uma grande obra na nossa vida e vamos empregando todo o nosso tempo no presente, no hoje, porque a nossa bênção, ela começa a acontecer hoje. Aí Deus, ele coloca os anjos deles acampados ao nosso redor para proteger a bênção, porque Deus protege a bênção. Aquele homem, ele enriqueceu. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço e ninguém discutiu por causa dele. Vê que Isaque não desistiu. Não é para você desistir da sua paz, da sua tranquilidade, da sua prosperidade financeira, porque tem pessoas que desistem na primeira dificuldade. Aí ela nunca chega a lugar algum. Ela fala: não adianta tentar, porque eu já tentei uma vez, já tentei pela segunda vez. Aí ela vai e desiste. Não desista, meu irmão, minha irmã. Tem um Deus que é o nosso Pai Todo-Poderoso, Jeová Sabaoth. Ele luta as nossas batalhas, ele é o Senhor dos exércitos. Ele está conosco, ele está te dizendo: continua, não para. Não deixa que os invejosos destruam o propósito que eu tenho para a tua vida. Vida com abundância, assim como disse Jesus.
Você pode ver, meu irmão, minha irmã, Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Veja que Abraão foi um homem rico, ele enriqueceu financeiramente e ele teve o filho da promessa, que é o Isaac. Isaac continuou o seu propósito. Pois você é filho, filha de um rei, você não pode parar, porque a obra de Deus, o nome de Deus tem que ser glorificado através da tua vida. Se você para, aí as pessoas vão dizer, tá vendo? Eu falei, não pode, isso não pode acontecer com os filhos e filhas de um rei que é um Deus todo-poderoso, que entrega tudo em suas mãos. Mas tem batalhas, tem lutas. Deus está lutando no mundo espiritual pelas nossas vidas e nós, no mundo natural, não podemos desistir pelas dificuldades. As dificuldades aparecem, mas Deus tira toda pedra de tropeço do nosso caminho. Honre a Deus, louve a Deus, glorifique a Deus e Ele vai te prosperar, porque Deus não quer os seus filhos sofrendo, sentindo dores, sentindo amargura no peito, a tristeza que às vezes assola por causa de pessoas más, pessoas que querem destruir o propósito de Deus e os sonhos de Deus. Às vezes uma pessoa está na maior felicidade, chega outra pessoa, como se diz no dia a dia, joga um balde de água fria. Essas palavras não são boas de dizer, eu não gosto de usar essas palavras. Mas para que fique bem claro, às vezes uma pessoa está feliz, chega outra pessoa, vê que ela está evoluindo, vê que ela está feliz, ela está fazendo algo diferente na vida dela, o que ela está fazendo está dando certo, aí chega outra pessoa, começa a desfazer daquela vida, daqueles sonhos, daqueles propósitos, daquela obra que ela começou a fazer na vida dela. Aí ela começa a entristecer, fala, por que isso aconteceu de novo? Eu estava tão em paz, eu estava tão feliz com o que eu consegui fazer, por que que essa pessoa aparece? Por que que essas coisas acontecem na minha vida? Meu irmão, minha irmã, Isaac não prosperou só porque ele tinha que prosperar. Ele arregaçou as mangas, ele trabalhou muito, mas o trabalho dele era confiando num Deus que é todo poderoso. Nós somos filhos da promessa, nós temos herança de promessas, das promessas de Deus. Então não pare, então se olhe, se veja como uma pessoa especial, não deixe que ninguém apague o seu brilho. Você é filho, filha de um rei. Quando você pensa nisso, você começa a se sentir melhor. Você começa a valorizar o pouco que Deus entregou nas tuas mãos. Porque o nosso Deus é um Deus que multiplica. Ele multiplicou 100 por 1 na vida de Isaac. Assim Ele vai fazer na sua, na minha. Tudo para a glória dele. Agora você precisa estar atento e fazer o que é preciso. O que é preciso você fazer? Isaac saiu do lugar. Isaac teve que sair de lugar por causa de briga, por causa de confusão. Ele saiu e ele se deu bem. No outro lugar, porque a bênção vai com você. Você tem que entender que para onde você for, a bênção vai com você. Você não é dependente de pessoas, você é dependente de Deus. Onde você estiver, a bênção do Senhor o acompanhará. Fale, declare comigo 3 vezes, onde eu estiver, a bênção do Senhor me acompanhará. Onde eu estiver, a bênção do Senhor me acompanhará. Onde eu estiver, a bênção do Senhor me acompanhará. Em nome, no poder do nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Vamos continuar. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. É isso que você tem que declarar na sua vida e ver que quando você obedece a Deus,
Deus abre espaço na tua vida para que a prosperidade aconteça. Quando você escuta a voz de Deus e você coloca ela em prática, você não teme aos homens, mas tem o temor do Senhor, busca Ele, volta para Ele, se ajoelha, você que pode ajoelhar, você que não pode, sente na sua cama ou deitado, onde você estiver, seja no leito do hospital, tenha fé, você vai sair daí, você não vai ficar aí, porque aquele que clama pelo Senhor e volta para Deus, Ele escuta o teu clamor e Ele acrescenta tempo na vida do enfermo, Ele acrescenta saúde, Ele cura do topo da cabeça à planta dos pés, para a glória do nome dEle, e todos ficam olhando como que aconteceu isso, porque tantos milagres já aconteceram, porque buscaram a Deus, porque creram na promessa, creram que aquele que crê, o Senhor fará isso e muito mais, Ele vai além. Aí as pessoas às vezes passam por uma dificuldade muito grande, uma dificuldade financeira, um problema familiar, que ela fala, eu não estou aguentando mais. Aí Deus vem com a palavra, onde você estiver, eu o abençoarei, eu te darei força, eu renovo as tuas forças. Aquele que confia no Senhor, suas forças serão renovadas, andarão e não se cansarão, e voarão como águias. Olha, o voo de uma águia, ela vê por cima, ela vai acima de tudo e de todos. Sinta-se na paz do Senhor e saiba que onde você estiver, a bênção do Todo-Poderoso está com você e ninguém pode tirar de você a bênção de Deus a não ser você mesmo. Se você se afastar de Deus, se você ficar desencorajado, como diz na Bíblia, em várias passagens, seja forte, meu irmão, minha irmã, seja forte, corajoso, corajosa, que o Senhor dos exércitos está conosco. Nesta terra dos viventes, viveremos a bondade do Senhor, viveremos até ver a bondade do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Ei, você que acha que agora acabou, que agora não tem solução, aquela situação que você tanto imaginou que iria dar certo e você viu que não deu. Olha, Deus tem algo melhor para você, algo maior. Creia nessa palavra. Aonde você estiver, a bênção de Deus vai te acompanhar. É que às vezes Deus não mostra a glória dele naquele lugar, porque se mostrar a tua bênção, os invejosos vão querer cada um pegar um pedaço. E isso não vai acontecer, porque Deus protege a bênção. Deus tira você do lugar que você está, leva para outro lugar, para que a bênção seja protegida. Não tenha medo. Aquele lugar que você pensava, aquelas pessoas que você achavam que iriam estar na hora da tua bênção, na hora da tua vitória, vão ficar para trás, porque Deus quer te abençoar poderosamente. Creia nessa palavra. Vamos orar o Salmo 91, pedindo a Deus proteção aqui na terra. Precisamos do nosso Todo-Poderoso, do nosso Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, e pedimos a Ele que porque a fidelidade dele é nosso escudo protetor, escudo contra palavras de maldição, escudo contra trabalhos de feitiçaria, de bruxaria, escudo contra toda maldição hereditária, que você e eu devemos rejeitar todo o mal que foi feito no passado, nos arrependermos dos nossos pecados, e a fidelidade de Deus para aqueles que são fiéis a Ele é o nosso escudo protetor. Cai por terra toda maldade, perversidade humana e espiritual, toda inveja vai ficar para trás, como ficaram na vida de Isaac. Ficaram para trás os invejosos e não puderam alcançar a riqueza. Ele ficou riquíssimo. Deus vai nos abençoar
com muitas riquezas da saúde, nas finanças, nos relacionamentos conjugais, nas nossas famílias. Você e eu vamos e temos que dar glórias a Deus todos os dias, porque o Senhor dos Exércitos está lutando as nossas batalhas dia a dia. Vai louvando a Deus, arregaça as mangas, porque tem uma bela obra para a tua vida. Aquele que habita, ore comigo, Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Livra-nos, Senhor, da maldade humana, do homem sanguinário e da maldade espiritual, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome, hoje e sempre. Amém.